Fala aí, aqui é o Léo do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papinho sobre introdução a séries. Bom, primeiro vamos relembrar o que é uma sequência. Sequências são termos que estão numa sequência que vai de um termo inicial até um termo N. Imagina agora que eu quero somar todos esses termos, ou seja, nosso somatório 1 vai ser A1, que vai ser só com o primeiro termo, o S2 vai ser A1 mais A2, o S3 vai de A1 até A3, o S4, a soma de A1 até A4, e assim sucessivamente, até que eu chegue até um Sn, onde vai ser A1 até um AN. Então, as séries, elas são basicamente isso, só que você pega esse Sn e você leva até o N até o infinito. Ou seja, você vai ficar com o somatório de N começando em 1 até infinito. Esse símbolo aqui é o símbolo de somatório, é o símbolo de uma soma. E aí você vai ter o N igual a 1 até o N igual a infinito. Então você vai ter esse somatório até infinito. A1 mais A2 mais A3. E aí você também pode trabalhar com mudando esses termos, ou seja, tirando e colocando dentro do seu somatório. Então aqui, por exemplo, o somatório começa em N1. Você pode tirar o A1 e você começar o somatório em N2. Ou você pode voltar com o A1, mas você sempre tem que lembrar de mudar o índice inicial, tá bom? Agora, vamos ver algumas propriedades de uma série? Bom, uma série, ela tem, por exemplo, a propriedade de tirar uma constante. A gente tem uma constante multiplicando o nosso termo geral, a gente pode tirar ela do somatório. Assim como, quando a gente tem dois termos, a gente pode separar ele em dois somatórios diferentes. Um exemplo que eu vou dar para vocês é, se a gente tivesse isso aqui. Esse carinha aqui, a gente tem uma constante, multiplicando, e dois termos. A gente pode separar assim, em a constante fora do somatório e os termos em somatórios separados. Bom, agora vamos ver um exemplo de como a gente calcula esse treco. Então, vamos ter o seguinte somatório, a seguinte série. 1 sobre n, que multiplica n mais 2. A gente agora vai precisar verificar a soma parcial desses termozinhos aqui. E como é que fica? A gente vai ficar com o somatório de i igual a 1 até um n, né? Que é um n que a gente não conhece, né? Que no caso é infinito, mas a gente vai substituir. 1 sobre i mais 1. E aí a gente vai usar o limite para depois calcular esse somatório, beleza? Então primeiro a gente finge que não tem infinito para depois a gente tender o n até o infinito. Como se fosse uma integral imprópria. E aí a gente então agora vai abrir aquela fração em frações parciais, que vão ficar com essa carinha aqui. E aí a gente vai então averiguar os primeiros e os últimos termos, que vão ter a seguinte carinha. A gente vai ficar com isso aqui, se você perceber os termos em vermelho, eles começam a cancelar com alguns termos. Então a gente está vendo um padrão dentro do nosso somatório, onde a gente vê que a única coisa que vai sobrar vai ser esses primeiros termos aqui e os últimos termos aqui. Porque não vai ter ninguém para cortar com eles depois, e esse aqui também não tem ninguém para cortar com eles antes. Então, o nosso somatório, ele vai ficar com essa carinha aqui, o nosso Sn. E agora a gente pode tender o nosso n até o infinito. Tendendo o n até o infinito, a gente vai ficar com isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero. Então, o nosso somatório vai ficar 1 meio que multiplica 1 mais 1 meio, e isso vai ser igual a 3 quartos. Então, nossa soma da nossa série, aquele somatório todão, ele vai ser 3 quartos. E é assim que você calcula o valor de um somatório, ou seja, o valor de uma série. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.